Boa tarde. Começo por informar todos os alunos que sexta-feira, dia 15 de maio, pelas 15 horas e 30 minutos, estarei à vossa disposição por videoconferência. Enviei o convite, mas vou estar antes online, logo a partir das 15 horas e 30 minutos, até ao final do período comunicado. Agora peço que reflitam um pouco sobre a frase desta imagem. Dar dinheiro aos pobres é mais eficaz que reduzir impostos. Vamos discutir um pouco sobre ela na videoconferência. Peço também que se recordem do período de tempo que estamos a viver em termos económicos e não só pandémicos. E que pensem que há muitas famílias que ficaram privadas dos seus rendimentos. Vejamos, por exemplo, o caso dos vendedores ambulantes. Sem feiras, mercados, diversões, todos esses profissionais ficaram privados de rendimento. Também aqueles que ficaram em casa com os seus filhos viram uma parte dos seus rendimentos diminuir. São muitas as famílias, muitos os profissionais que estão a viver neste momento períodos muito difíceis e com grandes dificuldades. É importante que recordemos isso, que nos mantenhamos solidários, mas sobretudo nós, de atividades económicas, que façamos uma reflexão em termos de economia e de quanto tempo vai a nossa economia levar a recuperar de tudo isto. Comecemos por ver algumas respostas enviadas por alunos que resolveram os mini-testes logo no dia em que os enviei. O aluno registra que uma das consequências da inflação é a depreciação do valor da moeda. É bem verdade que as opções valorização da moeda e aumento do nível de vida seriam difíceis de selecionar. Mas como considerar que a inflação consiste na subida acentuada do preço de apenas alguns bens, como este aluno fez a seguir. O aluno não revela ter realizado o mini-teste com grande atenção ou concentração. A sua maior preocupação foi enviar respostas sem que tivesse refletido nas respostas que efetivamente estava a dar. Na verdade, numa situação de inflação, o que se verifica é a subida dos preços, mas na sua generalidade, se não de todos os bens e serviços. Assim como, numa situação de deflação, o aluno que responde agora diz, e corretamente, que é a generalidade dos bens registra descida de preços. Este aluno está concentrado, consulta os apontamentos e certamente visionou os vídeos que enviei. Vejamos agora a análise do quadro. Este quadro permite-nos tirar várias conclusões. Por exemplo, no ano X o país está numa situação deficitária. As receitas são inferiores às suas despesas. Logo, o saldo é negativo. No ano X mais 5, a situação é superavitária. O país tem mais receita do que despesa, o que permite um saldo positivo. Logo, a resposta certa à pergunta colocada só poderia ser a resposta D. O saldo orçamental do ano X mais 5 é superior à do ano X. Na questão 1.4, resolvida tal como a anterior por um aluno que aguardou o envio dos vídeos de suporte e consultou os apontamentos do ano letivo, a resposta certa é de facto a resposta C. O IVA
é um imposto indireto. Também este aluno responde corretamente. A política de redistribuição de rendimentos tem como prioridade reduzir as desigualdades na repartição dos rendimentos primários. É por isso que nós pagamos impostos, os que trabalham, e é por isso que recebem pensões aqueles que já trabalharam. Voltando aos alunos que não consultam os apontamentos e não visionam corretamente os vídeos de suporte. O problema económico consiste, e o aluno responde, na dificuldade de satisfazer necessidades. Não. O problema económico consiste na existência de necessidades ilimitadas face a recursos escassos. Agora sim, este aluno responde corretamente. Os bens podem ser definidos como meios para satisfazer necessidades. O aluno estava atento e não cometeu qualquer erro. A pergunta 1.3. A decisão económica no contexto do problema económico significa escolher as necessidades a satisfazer, tendo em conta o recurso a utilizar, que já sabemos que são escassos. Na pergunta 1.5, vejamos. No consumo final, pode, em animação, dizer-se que faz desaparecer o bem consumido e não que o transforma noutro bem. Logo a resposta certa é D. Utilizado pelas famílias na satisfação das suas necessidades. Esta pergunta, mercado pode ser definido, o aluno não se confunde e escolhe a resposta correta. A resposta C. É o local onde se confronta a oferta e a procura de um bem. Neste local, satisfazem simultaneamente os interesses dos consumidores e dos produtores e determina-se, quando estamos em mercados de concorrência perfeita, o preço de equilíbrio. Então, o preço de equilíbrio de um bem corresponde ao preço que compatibiliza as quantidades procuradas e oferecidas do bem. Encontramos várias vezes o preço de equilíbrio ao traçarmos as curvas da oferta e da procura. O aluno não comete qualquer erro. É importante, mais uma vez sublinho, que não sejam apressados na resolução das questões. Voltaremos ainda, antes de terminarmos o período, que está previsto terminarmos a 5 de junho, a fazer novo mini-teste. Vocês devem ser atentos, concentrados, ouvir e ver os vídeos que eu envio para responderem todos bem.